Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu vídeo portfólio. Meu nome é Cleidson Pereira Machado, eu sou analista de sistemas e desenvolvedor e já trabalho com tecnologia da informação há mais de 15 anos. Nesta primeira etapa de uma sequência, eu espero não tão longa de vídeos, eu pretendo abordar um pouco da minha trajetória até aqui e apresentar meu trabalho atual, no qual eu pretendo contribuir na empresa que eu estou atualmente para refatorar um projeto que já existe no ar, né? Eu vou explicar mais detalhes em relação a ele. Só um disclaimer agora nesse momento é que todas as codificações que eu vou apresentar aqui desta API, tá? E possivelmente do front-end, são desenvolvidos por minha própria autoria, ou seja, o código que eu vou apresentar aqui não tem absolutamente nada a ver com o código final que a empresa vai possivelmente usar no projeto. Ok? Então, o nome do projeto, no momento, só da API, é esse daqui, Football Championship System API. Né? Até eu já coloco aqui que o objetivo é compartilhar ideias, né, para criação ou gerenciamento de eventos esportivos, né, no caso ligado ao futebol mesmo. Nessa primeira etapa, nós temos alguns desafios, né? E o nosso primeiro desafio aqui é justamente mudar um pouco do paradigma atual que já existe na aplicação, que ela é uma aplicação bem desenvolvida, mas ela foi criada de uma forma um pouco mais rotulada, um pouco mais, como vou dizer, mais quadradinha, né, no sentido de banco de dados, de como operar ela. Foi criada a aplicação atual, eu ainda faço algum tipo de manutenção, ela foi criada em PHP, usando o framework do Cake PHP e bastante JavaScript embutido. E é uma daquelas aplicações do tipo totem, né, que o site já congrega tudo. Então não tem API. O... Provavelmente a arquitetura, se eu me lembro bem, é um MVC com algumas especificidades. Mas voltando ao nosso projeto atual, que é da SAPI, que eu quero desenvolver aqui, de estudos, nós, entre as várias desafios, né, a gente tem aqui esse desafio de recriar, né, o sistema, permitindo que o usuário, né, do site ou de um outro aplicativo que consulte a API consiga fazer mudanças profundas no comportamento sem se preocupar com detalhes técnicos, né, mas mantendo a lógica do sistema intacta, né. Então vamos lá, a primeira entidade que a gente vai trabalhar vai ser essa campeonato, né, que é o Championship. O escopo de calendário, que seria uma espécie de agendamento, e os parâmetros, as regras de parâmetros, eu vou tentar exemplificar melhor vídeo, nas vídeo apresentações subsequentes, né. Ok, pessoal, mostrando um pouco do projeto, o site atual é esse daqui, copasaude.cacemes.com.br. É um site bem estruturado, visivelmente ele tenta fazer o melhor, né, na sua função básica, que é de exibir a tabela de classificação e os links padrão aqui para acessos afins, né, referente à parte pública do mesmo. Participei dando manutenção nesse site, adequando alguma coisa de layout e fazendo documentação para futuras melhorias. O site ele é bem estruturado, como eu já falei, ele tem várias coisas bem assertivas, contudo ele foi feito numa tecnologia já ultrapassada para os padrões da empresa atual e um dos principais entraves aqui é onde exatamente administrar regras de negócio afins, né, que fiquem dentro da aplicação, né, na parte administrativa principalmente.
Então, retomando aqui o raciocínio para explicar como é que funciona o site atual, basicamente, sem entrar em muitos detalhes, até porque eu não posso ficar divulgando especificamente coisas que não são de acesso público por conta de contrato de confidencialidade. E vou mostrar para vocês aqui basicamente a minha ideia, né, que eu havia registrado em relação à parte administrativa, né. Por exemplo, se vocês entrarem aqui, a única coisa que vai ter é o login, né, como padrão em vários sites do gênero. A pessoa lá entra, coloca o nome, senha e vai logar dentro do padrão de acesso que o site garante, né? Então, depois de logado, a gente vai ter mais ou menos esse layout aqui. O site ele tem aquele princípio de navegação à esquerda, né? Se não me engano, o menu ele é interativo, você consegue ocultar ele. Ele tem uma navegabilidade bem básica. Entre os principais requisitos que a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui em tela cheia para vocês. Acho que não vai dar, não. É, foi meio ruim de apresentar aqui pelo Scal, mas vamos lá. É, ele tem esses menus básicos aqui, certo? Como eu já exemplifiquei. Painel configurações, campeonato disciplinar e todo o restante aqui de administração do site. Interessante constar aqui na página inicial, né, depois que tem lá a identificação do usuário e o status dele, né, dentro do sistema, se ele é um administrador ou se é um usuário comum. A gente vai ter aqui alguns botões com algumas pretensas é, ações de rápido acesso, né, ou funções principais do site. O, o problema já começa a figurar em relação à parte de navegabilidade e outros problemas que são meio crônicos na aplicação, é que essa parte de menus não foi muito bem pensada em relação à navegabilidade, então algumas coisas se repetem. Por exemplo, em configurações a gente tem campeonatos, que é essa entidade que a gente vai mexer agora, que no meu caso, no meu projeto, se chama em inglês Championship. E basicamente aqui deveria ser o passo inicial de várias coisas, mas ele está meio que colocando todo mundo como parte, é, parte administrativa técnica mesmo do site. Não é aquela coisa tipo passo a passo, né? Aí não fica tão intuitiva a navegação. Então, teoricamente, a gente poderia começar por qualquer etapa aqui. Mas o padrão do site na configuração de um evento desportivo é sempre iniciar pelos campeonatos. Então, os campeonatos têm que ser criados antes de tudo. Quando o campeonato é criado, ele também precisa da administração daquele evento desportivo, né? E vocês podem ver que repete aqui, né? Repetiu a entidade aqui, repetiu ela aqui no menu. E isso aqui seriam todas as especificidades, né, da entidade de campeonato. Cadastrar resultados, cancelar um jogador, equipes e locais. Também ele não foi muito bem sucedido nessa parte de organização aqui, a partir do cancelar o jogador, né? Que já entra a entidade de jogador, se não me engano ela nem existe na aplicação. Equipes e locais de jogos. Ok, pessoal. Então, só para tentar fazer mais rápido aqui essa apresentação inicial do que é o projeto, eu não vou mostrar banco de dados nem dados da aplicação. Isso aqui é só um desenho esquemático que eu fiz, com o único intuito de estudar melhor a parte de banco de dados para um trabalho de normalização, certo? Então, esse trabalho, esse esquema aqui não faz parte do layout oficial, né, da aplicação, porque senão a gente usaria lá exportaria só a parte do MySQL para poder mostrar. Então, esse aqui é só um esboço.
ok? Não está vinculado a nada que a empresa já tenha documentado ou tenha oficialmente em relação a isso. Dentro disso daqui, a gente vai ter nossa entidade principal, que é campeonatos, que é nela que a gente vai tentar trabalhar a normalização. Vamos pegar todas essas entidades aqui, ó, aliás, esses atributos, data de início, data fim, data inscrição inicial, inscrição final, e possivelmente todos os outros aqui, e vamos colocá-los em outra entidade, né, outra tabela do banco de dados e fazer a normalização. Eu fiz um levantamento da parte básica do site, principalmente em relação ao evento desportivo, e nós temos várias particularidades aqui, como uma normalização meio inconsistente, que eles optaram por fazer na época lá, o que atrapalha bastante a manutenção do site. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito disso, vou tentar cobrir isso nas próximas apresentações. Mas no momento é isso, pessoal. Vamos voltar agora para o que interessa mesmo, que é meter a mão no código. Obrigado pelo seu tempo aqui, até agora, e vamos que vamos. Abordando a parte de refatoração, nós teremos aqui, e depois eu vou exemplificar com maiores detalhes como eu iniciei a criação do projeto em si, né, da API, que é desenvolvida usando Nest para bancos de dados Oracle, com algumas especificidades adicionais no momento. Essas são as dependências que eu estou usando. Não foge muito do padrão. A única excentricidade seria o uso do Oracle com o Type ORM, como ORM, né, para intermediar a persistência. No momento tá básico aqui em relação às dependências, não foge muito do usual. Tá? Então já temos aqui as primeiras entidades cadastradas, como eu já havia explicado lá, temos a Championship e a Calendar Scope. Então vocês podem notar que eu retirei daqui, fiz uma normalização, retirei dessa entidade a parte principalmente das datas de início e final do evento desportivo e também a parte de registro com as datas iniciais e finais. Meu intuito é fazer com que esse tipo de entidade, né, que vai no futuro obrigar a tabela no banco de dados, que ela possa trabalhar como um painel de administração, né, ou de parametrização do sistema. Então, para que antes ou durante a competição a pessoa possa editar algumas coisas aqui para poder, né, ter mais liberdade de fazer os cadastros e ações afins, né. Dentro do meu levantamento de estudos aqui, mais uma vez lembrando, o código que está sendo apresentado aqui não é o mesmo que a empresa está desenvolvendo no momento, porque ali, bem ou mal, a gente trabalha em equipe. E as ideias que eu estou apresentando aqui, elas não são as mesmas usadas na empresa, né? Tem outros tipos de decisão de design e tudo que a empresa está optando. Ela não está usando exatamente a mesma arquitetura, né, de criação que eu estou colocando aqui. Então eu só coloquei aqui o nome do campeonato, o início, a data de início, né, o location state, que é o estado de origem da competição, né, a cidade relacionada. Esses dois campos aqui eu deixei marcado, né, como possivelmente ou não para receber chave estrangeira, porque eu acredito que esse tipo é aquela situação que você escolhe, né, do estado, ele já limita para você escolher só as cidades daquele estado, né? Eu vou tentar deixar isso aqui no front, que eu acho que fica mais fácil de fazer manutenção e de utilizar do que dependendo da consulta assíncrona no banco de dados, da API, para consultar esse tipo de detalhe aqui. Acho que não compensa botar dentro da API, não. Então ela só vai receber os dados que vier lá, né?
e pode fazer algum tipo de validação para ver se está batendo o nome da cidade com um estado específico. Depois eu vou ver mais detalhes em relação a isso. A categoria, né? O, o sexo aqui no caso biológico, né? Masculino e feminino, a modalidade da competição, o formato dela, o tamanho dos times, né? Quantos times vão ter naquela competição e como vai ser dividida a parte de grupos, né? Final Stage. Eu fiz esse levantamento aqui desses novos atributos para essa entidade, né? Depois de consultar bastante o mercado e ver que aplicações mais robustas ou de mercado mesmo, né? Estariam fazendo em relação a esse tipo de situação, né? De levantamento, né? De gerenciamento de competições esportivas. Então, obviamente tem um mundo de opções, mas eu tento me focar nas mais úteis aqui para o nosso caso, né? Eu vou dar uma pausa aqui para preparar uma outra parte da apresentação e já já retorno. Ok, voltamos e dando continuidade ao que eu já estava apresentando, nós temos aqui, né, como exemplo do que eu achei apropriado nesse momento para a criação dessas primeiras etapas da API nova para essa aplicação, um site chamado iFoot, fazendo já um pouco de publicidade aí, ou de, como se dizem, divulgando um pouco o trabalho dessa empresa, que eu não sei qual foi que criou, né? Mas eu tenho a impressão que eles fizeram um trabalho excelente aqui. Então o site é esse. O que nós temos aqui de coisas que eu achei interessante. Primeiro ele tem uma navegabilidade bastante fluida, bastante interessante. E eu achei bastante fácil aqui, em contrapartida com o sistema atual, a parte de criação de novos campeonatos. Então, ao clicar aqui, né, obviamente vai abrir a parte de criação de campeonato. Então, a gente pode botar aqui né, o nome do campeonato. A gente vai colocar o estado em que ele vai ser, essa competição, né, vai ser realizada, e assim como as cidades, né. No caso aqui eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obviamente a data de início da competição e se ela possui ou não categorias. Isso aqui é uma coisa interessante, bem importante, acho que tanto nesse sistema quanto no sistema atual da empresa, mas depois eu vou entrar em maiores detalhes em relação a essa. Por enquanto eu vou colocar aqui como sim e vou criar o campeonato. Aqui estão aqueles atributos que eu, que eu não tenho acesso, né, a nada parecido com o código-fonte desse site, mas eu intuí, né, estou imaginando que possa funcionar dessa forma. Então a gente vai ter lá o nome da competição, o dia de início, né, que já foram preenchidos, a cidade, né, e o estado. E a gente vai ter aqui essa category age que eu coloquei aqui. Até esqueci de colocar aqui o nome da categoria. Depois vou adicionar aqui. Aproveitar e já acho que já vou deixar aqui funcionando. Esqueci de colocar o nome desse atributo aqui. Category Age Type. Aí a gente vai poder colocar um nome praticamente parecido, só que referenciando o nome. Vai ser Category Name, por exemplo, por enquanto. Ok. Então nós temos aqui o nome da categoria.
O age type dessa categoria, que no caso vai ser aqui master, vamos colocar assim, tudo maiúsculo. Obviamente vai ser o age type seria esse combo aqui, né? O nome da categoria. Age type seria esse combo do master. Aliás, que é um campo normal de texto, né? Não é um combo. Tinha marcado ele como um enum aqui, mas não é. Eu tenho o costume, quando eu estou programando, pelo menos a parte inicial, colocar essas observações aqui para não esquecer exatamente o que eu estava trabalhando ou imaginando para aquela parte da codificação. Então, o nome da categoria, o tipo da categoria, que no caso aqui sim seria o enum. O Basic Biological Gender, que seria o gênero masculino e feminino, né? Aqui, acho que eles não trabalham com essa parte de... Só tem a parte do misto, não tem a parte de não binários aqui, por enquanto. Modalidade são os tipos de competição que eles que trabalham, que aqui eu achei interessante no site que ele tem até para videogame, né? Então tem futsal, futsal e campo. Eu ignoro aqui a especificidade de cada um, né? Além do óbvio que acho que todo mundo entende em relação ao campeonato de futebol, né? Futsal acho que é aquela mais de futebol de salão, né? Futebol de campo, deve ser aquele campo, né, society, campo menor mesmo de futebol. E competition modality, né, que seria essa parte aqui. O formato, o tamanho do time, a quantidade de times no caso aqui, né? Ele vai fazer tipo um cálculo, né? Número de times em relação ao número de grupos que eu quero montar a partir daqueles times. Então, obviamente, se eu colocar aqui números pares, ele vai fechar dois grupos de 4. Interessante que eu só coloco números ímpares aqui na quantidade de times e eu deixar um número par aqui, ele vai fazer a separação. Tipo, o primeiro grupo vai ter a quantidade máxima, né, da divisão e o resto vai ficar sempre com um pouco menos. Qual a fase que começa o mata-mata? Que aqui eu coloquei o Final Stage Type. Então, essa aqui seria a entidade básica, né? Então, pessoal, comparando ela, no caso, a campeonatos, né, do projeto que está em produção atual com essa Championship, que seria a minha interpretação da mesma, a gente teve o ganho de várias nuances aí, né? Principalmente em relação à parte da normalização do banco. Então, a gente vai sair desse patamar aqui, em que nós tínhamos uma normalização mais limitante, né? Em alguns momentos até meio confusa, porque isso daqui também trabalha como se fosse praticamente uma, uma parametrização, né, dentro da própria entidade com atributos que não necessariamente deveriam estar pertencendo ao campeonato, ao championship, né? Poderia muito bem estar em outra entidade e ser melhor administrado isso. Então a gente saiu desse patamar aqui e está tentando migrar para esse daqui. A parte de criação das tabelas do banco de dados está funcionando o básico.
ainda. E nas próximas sequências eu vou mostrar detalhadamente como ficou. Ok, pessoal, retomando, vamos lá. Então seria aqui, e aqui essa parte que ainda estou para finalizar, mas eu já deixei previsto aqui o campo que vai receber chave estrangeira. Eu pretendo trabalhar na API com aquele relacionamento que você, no caso aqui, quando for cadastrar um evento de calendário, você vai ter que informar qual que é o, a chave primária, né? No caso, a gente vai deixar aqui funcionando via geração automática, via o ID, né? Que achei mais fácil trabalhar a partir de strings aqui nesse campo. E ele vai ter, né, obviamente, a chave padrão dele, a chave primária dele. Eu optei também por trabalhar cada um aqui tendo o seu próprio ID, que fica mais fácil na hora de administrar a codificação, né? Já você entender que isso daqui está vindo dessa entidade de banco de dados, que na verdade é o esquema, né? Lembrando novamente que é um banco de dados Oracle que a gente trabalha. Então vai ter o início da competição, o final da competição, né, os dias. E esse Competition Max Day Size, esses dois campos aqui vocês podem ver que estão como campos facultativos, né, não obrigatórios por enquanto, porque estou imaginando que o cliente, né, da minha aplicação lá, no caso, quem for desenvolver a parte do front-end, né, ou até mesmo o usuário durante o uso desse front-end, ele vai ter a liberdade de, em vez de passar o dia final, passar quantos dias, né, pode ter uma limitação de no mínimo uma semana, alguma coisa desse tipo, quantos dias ele quer que essa competição dure e automaticamente ele vai calcular qual que é a data final. Ou então ele passa a data final e automaticamente o sistema contabiliza quantos dias aquela competição está programada para durar, né? Ainda vou ver exatamente como que eu faço esse algoritmo. E aqui tem uma coisa que é interessante, até foi alvo de uma outra versão aqui que eu estava estudando para aplicação, mas já dentro do ambiente da empresa, no algoritmo que estava tentando desenvolver, em que é possível, e ele não está desenvolvido aqui agora, né, a gente vai tentar fazer esse desenvolvimento aqui no estilo, como se diz, igual aqueles programas de tipo Big Brother, né? Ó, vou mostrar eu fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Nós temos aqui ele está como um number aqui porque o Oracle não aceita, não tem o padrão para booleanos, né? Então ele vai ficar 01 mesmo no booleano do Oracle. Tem mais essa especificidade. Vou botar aqui a opção dele permitir ou não que durante o cadastramento, né, ele possa guardar, ele possa aceitar datas de finalização anteriores à data de criação. No caso aqui do evento no evento da criação do próprio campeonato, né? Eu coloquei isso aqui obviamente para trabalhar ou não associado com outras etapas aqui de cadastramento, então que, por exemplo, a parte de registro que pode não estar ligado diretamente ao campeonato que faz parte, né? Pode ser uma coisa específica, mas eu já botei aqui ela basicamente com os mesmos tipos de campo, só do evento de registro, né? De um atleta, ou aqueles cadastramentos que a gente faz por formulários externos para dentro de uma competição que esteja habilitada, né? Então, basicamente são os mesmos tipos de informação, data inicial, final, ou quantidade máxima de dias, que pode ser calculado ou não, também são campos que não estão obrigatórios. E se é obrigatório, mandatório ou não,
respeitar essa regra das datas que não podem ser encavaladas, vamos dizer assim, né? A data final não pode ser anterior à data inicial. Chave estrangeira que eu já tinha comentado, e aqui está faltando a parte de relacionamento que eu pretendo fazer agora, no estilo reality show aí, nos próximos vídeos, que eu espero que não demore muito para poder passar. Então é isso, obrigado pelo seu tempo. Lembrando mais uma vez que isso aqui depois eu vou divulgar com maiores detalhes aí nos comentários dos vídeos, as minhas redes sociais aqui profissionais, né? Lembrando, meu nome é Cleidson Machado, Cleidson Pereira Machado. Trabalho com desenvolvimento já há um bom tempo e eu sou grato por essa oportunidade aqui agora que eu tenho de exemplificar mais com vocês e abrir para a comunidade para a gente poder debater mais sobre o tema, né? E espero que também consiga nesse tipo de abordagem repassar algum tipo de conhecimento aí para a comunidade, para os meus colegas. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nos vemos em breve, assim espero. Obrigado a todos e até mais.